Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo sonda meio uruguaio no Manchester United. Abel Ferreira vai ficar triste, camisa 10 está negociando ida para o Flamengo por 39 milhões de reais. Loja franqueada do Fluminense tapa escudo do Flamengo em réplica da Taça Libertadores. Vamos saber das novidades do mercado da bola. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Flamengo e Fluminense são rivais de longa data e os confrontos entre as duas equipes são cheios de tensão e adrenalina. A rivalidade muitas vezes é colocada para fora de campo e foi o que aconteceu em uma loja franqueada do rival do Flamengo nessa semana. De acordo com o GE.com, uma loja licenciada do Fluminense em Petrópolis, cidade localizada aqui na região serrana do Rio de Janeiro, tapou o escudo do Flamengo com algumas fitas adesivas numa réplica da Taça Libertadores colocada no local. A imagem viralizou na internet e, depois de muitas reclamações, os funcionários da loja do Fluminense foram obrigados a tirar os adesivos que estavam em cima do escudo do Flamengo após pedido do próprio tricolor carioca. Geraldo, um dos gerentes da loja, explicou a polêmica. Aspas, isso viralizou de uma maneira que a gente não esperava. Isso já foi feito tem tempo. Assim que fomos campeões, só que sempre aparecia um torcedor rival falando uma gracinha e filmava. Os próprios clientes pediram uma reação e aí a gente decidiu colocar uma fita tampando aí os escudos do Flamengo na taça. Ao ser questionado pelo GE sobre a atitude da loja franqueada do Fluminense, o próprio clube mandou uma nota para o veículo se desculpando e afirmando que pediu as retiradas das fitas. Aspas, a ação foi feita sem conhecimento do clube, que assim que teve conhecimento, exigiu ao franqueado que as fitas fossem retiradas, disse o Fluminense em um posicionamento para dar explicações sobre esse lamentável caso. Depois do Conselho Deliberativo aprovar as mudanças dos patrocínios, o Flamengo apresentou nesta terça-feira como ficou a sua camisa com o novo patrocinador master, a empresa de apostas esportivas, o PixBet, que está pagando aí 170 milhões por 2 anos de contrato para exibir a sua marca nos times de futebol masculino e feminino e também no de basquete. Com isso, o BRB, que antes ocupava o espaço, passa para a omoplata por 6,2 milhões de reais durante 3 meses. A PixBet é uma grande parceira desde 2022 e agora traz um investimento ainda maior para o Flamengo. Esse é um contrato muito importante, ele deixa o nosso manto ainda mais valioso e dá visibilidade gigantesca para o parceiro, não só com a exposição da marca nos uniformes, mas também nos nossos canais digitais. Temos certeza de que a nação, quando pensar em fazer as suas apostas esportivas, vai dar uma preferência ainda maior para a PixBet, declarou Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo, em entrevista oficial ao site do clube. Outro argumento foi do patrocínio da ABC da Construção, que estampa a marca nos shorts. Passou de 6,3 milhões para 7,1 milhões, sendo 5,2 milhões em verba direta e 1,9 milhões em permuta. 7 zagueiros que podem assinar com o Flamengo imediatamente. Está clara a dificuldade do Flamengo em conseguir concluir a contratação do zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, e por isso o mundo rubro-negro foi atrás e listou 7 jogadores que poderiam em breve assinar contrato com o Flamengo. Dessa lista, 4 estão livres, 2 podem assinar um pré-contrato agora e 1 apenas é um pré-compromisso em julho. Dos 7 nomes, 1 já jogou pelo Flamengo e outros 3 chegaram a ser especulados em janelas anteriores. Cria do River Plate, o zagueiro argentino Mamana, de 27 anos, está livre no mercado desde a saída do Monumental de Núñez na última janela. O jogador também passou por clubes como o Lyon, da França, e o Zenit, lá da Rússia. Ídolo alemão, Boateng, campeão da Copa do Mundo pela Alemanha em 2014, está livre desde o segundo semestre de 2023. O jogador passou por clubes como Manchester City, Bayern de Munique e Lyon. Atualmente ele tem 35 anos.
Conhecido no futebol brasileiro pelas passagens por São Paulo e Grêmio, Bruno Alves está sem clube desde a saída do time gaúcho, do Grêmio. Tem 32 anos e tem 3 estaduais conquistados na carreira. Alvo do Flamengo em 2012, Rodrigo Moledo se consolidou no Brasil com a camisa do Internacional no Beira-Rio. Foi tricampeão gaúcho e campeão da Recopa Sul-Americana. Em 2013, o jogador chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Moledo tem 36 anos e está livre no mercado. Ídolo da torcida do Flamengo, Pablo Mari tem compromisso com o Monza da Itália, se encerrando em julho desse ano. Ou seja, ele já poderia assinar um pré-contrato com o Flamengo, caso o Mengão tenha interesse no jogador. Mari tem 30 anos. Como o Pablo Mari, Yerry Mina já poderia assinar um pré-contrato com o Flamengo imediatamente. Ídolo do Palmeiras, o colombiano foi especulado no Flamengo em 2023, mas a conversa não avançou. O jogador pertence à Fiorentina, da Itália, e tem 29 anos. Outro nome que foi vinculado ao Flamengo recentemente foi o Sebastián Cáceres. É o único da lista que só poderia assinar um pré-contrato em julho para chegar de graça em 2025. O jogador uruguaio pertence ao América do México e tem apenas 24 anos. Aí eu te pergunto, desses nomes todos aí, qual você contrataria para o Flamengo? Coloca aí. Mercado da bola em ebulição. Flamengo recebeu documentos médicos de 2 alvos, aprovou e deve avançar nas negociações. Os documentos são dos jogadores Juninho Capixaba e do Evander. Com a aprovação nos exames, o Flamengo pode dar um passo adiante nos negócios, mantendo ambos os jogadores no seu radar. Um dos nomes que também interessa muito ao Flamengo é o do lateral esquerdo Matias Vinha, da Roma. A negociação estava travada nos últimos dias, uma vez que o clube italiano pedia 10 milhões de euros e o Flamengo oferecia apenas 6 milhões de euros. No entanto, de acordo com o jornalista Bruno Andrade, o Flamengo recebeu uma ótima notícia nessa quinta-feira. Isso porque a Roma, por conta do fair play financeiro, só pode gastar 1,5 milhão de euros nesse mercado. Com isso, a equipe precisa fazer vendas e liberar espaço na sua folha de pagamento, podendo beneficiar muito o Flamengo nessa negociação. O rubro-negro fez contato com o Manchester United da Inglaterra para sondar a situação do meio-campista uruguaio Facundo Pelistri, de 22 anos. Segundo informações do jornalista Sebas Giovanni e Bruno Lemos, o Flamengo tem interesse em entender o contexto do Pelistri no Manchester United. Isso porque o treinador da equipe inglesa, o holandês Erik ten Hag, não pretende utilizar o jogador uruguaio em 2024. Portais da Inglaterra também afirmam que o Manchester United está disposto a negociar o meio-campista por empréstimo, já que o Erik ten Hag liberou o jogador. Sendo assim, o Facundo Pelistri pode estar com os dias contados no futebol inglês. O próprio Flamengo havia feito uma sondagem pelo uruguaio em 2023, no início, mas o interesse inicial não avançou para a negociação de fato acontecer. Além do rubro-negro, Botafogo e Grêmio também desejaram Pelistri no ano passado, mas também falharam nas tentativas de contratar o meio-campista uruguaio. Nessa quinta-feira, mais um jogador surgiu para somar a essa estatística. Trata-se de Adalberto Coco Carrasquilha, nascido no Panamá e jogador do Houston Dynamo, da Major League Soccer dos Estados Unidos. De acordo com José Miguel Domingues, do programa El Marcador TV no Panamá, Coco, como é conhecido, está muito perto de jogar no Flamengo. Além disso, o jornalista coloca o jogador na mira do Internacional, do Botafogo e do São Paulo. Segundo o repórter, não são só os brasileiros que desejam o meia, porque o Sevilha da Espanha, Olympique de Marseille da França e o América do México também monitoram a situação do jogador. Em 2023, o Carrasquilha fez 38 jogos, com 4 gols e 8 assistências. O jogador tem apenas 3 clubes no currículo. Se profissionalizou no Tauro do Panamá, depois se transferiu para o Cartagena da Espanha e, desde 2021, defende o Houston Dynamo dos Estados Unidos.
O Adalberto Carrasquilha é panamenho, tem 25 anos, 1,70 de altura, é um meia central que também pode jogar de volante, tem 52 jogos pela seleção do Panamá, tem contrato com o Houston Dynamo dos Estados Unidos até 31/12/2024 e o seu passe está avaliado pelo site Transfermarkt em 4,5 milhões de euros. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais, muito obrigado. Manchete, Abel Ferreira vai ficar triste, camisa 10 está negociando ida para o Flamengo por 39 milhões de reais. A torcida do Flamengo segue muito incomodada com a demora da diretoria em fechar com mais reforços no mercado da bola, porque apenas o Nico de la Cruz foi oficialmente anunciado pelo clube. O Marcos Braz está sendo pressionado e críticas em torno do seu trabalho são constantes nas redes sociais. Ele, por enquanto, evita falar muito sobre o assunto, mas quer mostrar serviço nos bastidores. A promessa para o Tite foi que o elenco seria qualificado para a pré-temporada desse ano. E os alvos já são conhecidos do público. Matias Ginha, da Roma, e Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, são os dois mais fortes. Ambos já têm um acerto salarial com o Flamengo, que busca chegar a um acordo com os respectivos clubes para trazer esses dois jogadores que seriam essenciais para o projeto do Flamengo em 2024. Com a saída do Everton Ribeiro, as conversas para a chegada de um meio-campista que joga pelas pontas viraram prioridades. O camisa 7 já acertou tudo com o Bahia para 2 temporadas com direito a mais uma por metas cumpridas. Na noite da última quarta-feira, o jornalista Júlio Miguel Neto informou que o Flamengo está insistindo para comprar o Evander, ex-Vasco e que joga no futebol dos Estados Unidos. A nova oferta do Flamengo foi de 7 milhões de dólares, 34,4 milhões de reais. E esses valores podem aumentar para 8 milhões de dólares, 39,4, com variáveis que podem ser alcançadas contratualmente. O Flamengo já decidiu que não vai medir esforços pelo seu próximo e principal alvo de momento do setor no meio de campo, o meio Evander. O clube segue fazendo uma força muito grande pelo meio-campista ex-vascaíno. A diretoria entende que é um jogador com muito potencial e vai ser muito importante nessa reformulação do elenco, acrescentou o jornalista Júlio Miguel Neto. Aspas, o Flamengo tem tratativas muito bem encaminhadas com o Evandro Ferreira, que é o pai e agente do jogador e amigo do Marcos Braz, inclusive com questões salariais e tempo de contrato bem ajustados. Vale lembrar que o Palmeiras do Abel Ferreira também manifestou interesse no meio atacante e por isso o Flamengo vem agindo rapidamente para fechar o negócio sem deixar a Leila Pereira ter alguma chance de êxito. O Tite aprovou a chegada do Evander, apesar das críticas por grande parte da torcida flamenguista. Todos do departamento de futebol do Flamengo acreditam que o jogador chegaria para elevar o nível técnico do elenco. De acordo com o jornalista americano Tom Borgett, o Portland Timbers negou a primeira proposta do Flamengo pela contratação do meia Evander. O clube da MLS não pretende se desfazer do jogador, por isso espera uma oferta gigantesca para liberar o jogador. Eu, sinceramente, ontem almocei com um vascaíno amigo meu de infância e perguntei sobre esse Evander para ele. Ele me disse o seguinte: Paulo, é um jogador comum, foi muito vaiado quando esteve aqui no Vasco e que de maneira nenhuma vale esse valor todo. É loucura do Flamengo querer pagar isso tudo por ele. Aí eu te pergunto, você acha que o Evander vai ser uma boa contratação para o Flamengo quando um vascaíno até já nega isso? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!